Olá, apaixonado pela literatura, tudo bem? Eu sou o professor Átila Almada e você está aqui no canal da Almada Consultoria, o melhor lugar para conhecer mais sobre os grandes poetas, épocas e textos da literatura em língua portuguesa. Bom, eu fiz esse vídeo porque eu tenho visto muito nas redes sociais essas duas palavrinhas que intitulam a nossa conversa. Carpe diem. Então a galera posta foto, posta story, posta videozinho curto e é carpe diem pra lá, carpe diem pra cá. Será que as pessoas sabem mesmo o que é carpe diem? Você sabe o que é carpe diem? De onde vem essa expressão? O que ela significa? Para muito além daquilo com o qual você identifica os seus vídeos e fotos nas redes sociais. Bom, você já está vendo aqui, carpe diem e outros conceitos arcadis. Portanto, Árcades é uma pista da época. Arcadismo, poesia do século XVIII. Quer saber mais? É só vir comigo. O arcadismo, pode-se dizer, é uma espécie de calmaria após a tempestade. Como assim calmaria? E que tempestade? Se você é inscrito aqui no nosso canal, você já viu os nossos vídeos sobre Gregório de Matos. Ah, não é inscrito? Não viu? Então corre lá, inscreva-se e veja os nossos vídeos sobre Gregório de Matos para entender um pouco mais sobre o Barroco. A época que veio imediatamente antes do arcadismo, a época do século XVII, anos 1600. O arcadismo vem no século XVIII, anos 1700, né? 17 mais 1 dá 18, lembra? Em 1701 a 1800, século XVIII, também chamado de setecentismo ou neoclassicismo. Recupera valores clássicos do século XVI e afasta as ideias do barroco. Por que afasta as ideias do barroco? Porque as ideias barrocas eram ideias conflituosas. O século XVII ele marca a consolidação de mudanças de pensamento muito grandes para o homem, para o ser civilizado do Ocidente, que tinha visto o império da Igreja Católica começar a cair, com a reforma protestante encabeçada por Martinho Lutero e depois sistematizada por João Calvino, que tinha visto as grandes potências europeias do século XVI deixarem de ser potências assim tão representativas, que tinha visto mudanças de paradigma do pensamento humano, antropocentrismo em lugar de teocentrismo, enfim, um homem que no barroco se viu no conflito entre a fé e a razão, o pecado e o perdão, a ciência e a religião, que verdade seguir, por qual caminho andar. O homem barroco era um homem antitético, não confundir com antiético, ok? Antitético, ou seja, um homem de antíteses, um homem de contrários e um homem paradoxal, um homem de paradoxos, um ser que convivia com o contrário e com o contraditório. Essa transformação, essa ebulição de ideias deixou o século XVII, os anos 1600, marcados por uma arte um pouco conturbada, instável, por horas muito preciosista, por outras horas excessivamente ornamental, por outras argumentativa ao extremo, com os conceitos levados ao limite, mas sempre nesse jogo, nessa dubiedade que deixou, obviamente, sequelas incômodas, deixou marcas na virada do século XVIII, em que se buscava mais paz, em que se buscavam novas formas de pensar para consolidar as transformações, mas consolidar de maneira pacífica e não mais de maneira tão contraditória como vinham acontecendo até ali. Eu falo um pouco mais disso já já, mas vamos falar um pouquinho sobre o nome arcadismo. Arcadismo vem de Arcádia. Arcádia, se você for procurar, é um lugar que existe na Grécia, na região ali do Peloponeso, mas que na literatura dá nome a um local imaginário no qual se encontram os poetas, no qual esses poetas se reúnem para pensar e para fazer a sua arte. Essa referência do local pacífico, do local puro e elevado em que se reuniam os poetas, que é retomada ao longo do século XVIII. E o que a Arcádia representa? Ela representa, além deste lugar de criação, um lugar de uma criação leve, harmônica, há um bucolismo, há um ambiente campestre, uma coisa muito mais tranquila,
muito mais light do que acontecia no Barroco, que era urbano, lembrando que as cidades já cresciam, tanto na Europa quanto nas colônias. Não, o arcadismo não tem disso, não é a cidade, não é o caos, não é o vai e vem, é um lugar em paz para que o artista possa ter a sua criação em plenitude. Essa paz vem da harmonia com a natureza, essa voz lírica que tem um quê de pastoril, então é aquele cara que cuida lá dos seus bichinhos, que cuida da sua hortinha, que vive em paz. Aliás, tem uma música que a Elis Regina gravou em 1972, chamada Casa no Campo. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa compor muitos rocks rurais e tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa ficar do tamanho da paz e tenha somente a certeza dos limites do corpo e nada mais. Essa música normalmente é citada em aulas de arcadismo e tem tudo a ver mesmo, porque ela mostra essa harmonia, esse lugar distante do caos e essa busca pelo ameno, porque só o ameno, só o harmônico e só a natureza trazem a plenitude do ambiente que favorece a produção poética. Portanto, acalma-se a tempestade e vem a bonança, representada esta bonança por uma tranquilidade fundante. Sem esta tranquilidade, sem este ambiente pastoril, não podemos entender o lirismo Arcade. Lembrando que a voz lírica não tem necessariamente a ver com a vida da pessoa que escreve. Entre estes valores Arcades, nós temos o equilíbrio e a espontaneidade, além do que eu acabei de falar. Então, recuperam-se ideias clássicas, por isso, como eu disse, o arcadismo recebe o nome de neoclassicismo, e acrescentam-se a essas ideias de calma, de tranquilidade, de paz, uma ideia fundamental, que é a ideia de razão. Como assim? A razão tem a ver com a paz? Tem. O pensamento racional, ele permite que, por meio do conhecimento, nós possamos criar, argumentar e expor as nossas ideias. O equilíbrio é um valor inerente à racionalidade, porque eu não posso usar da minha liberdade racional se eu não tiver conhecimento para isso, conhecimento este advindo do estudo e advindo de um equilíbrio de ideias. Quando Descartes, antes ainda do século XVIII, quando Descartes, lá no finalzinho do 17, iniciozinho do 18, postula o seu penso, logo existo, ele está falando o quê? Ele está falando que a existência humana é condicionada ao pensamento. Pensar é uma faculdade que só existe aos homens e mulheres, só ao Homo sapiens. Pensar significa usar a razão. Como eu disse, a razão só pode ser usada se houver conhecimento. Engana-se quem pensa que usar a razão é falar o que quiser, como quiser, para quem quiser e onde quiser. Não é nada disso. Eu preciso saber do que eu estou falando. Eu preciso conhecer muito bem para poder usar esta razão diante de um público ou expor as minhas ideias racionais em público. Então, a razão vem do conhecimento e, vou repetir, conhecimento só se adquire com estudo. Portanto, se eu tenho, por um lado, um conhecimento de base racional forte, adquirido pelo estudo, esse é o preceito dos iluministas, a filosofia que domina o século XVIII, e por outro, eu tenho um ambiente calmo, desligado do caos, um ambiente muito mais harmonioso e ameno, eu tenho uma criação que, mesmo racional, mesmo pensada, obviamente, coerente com a razão, ela se torna espontânea e ela se torna leve, porque ela não tem o peso do caos, muito menos o peso do excesso de obrigações e incômodos citadinos. É dentro de tudo isso que vem os 4 grandes valores Arcades, o primeiro dos quais, obviamente, é o Carpe Diem, que intitula esse vídeo. Intitula esse vídeo, sei lá o que eu falei, institula, juntei uma coisa com a outra, ficou uma maravilha, mas eu não vou tirar da gravação, porque a contribuição milionária de todos os erros, como dizia o poeta, ajuda muito. Então vamos aos valores Arcades. Carpe Diem, está lá no título do vídeo, né? O que é Carpe Diem? Aproveite o dia, aproveite o momento, viva o hoje. Isso tem a ver, aliás, com o valor, por que ele é tão repetido na atualidade? Isso tem a ver com a ideia de que eu não posso olhar para o passado com saudosismo e falar, nossa, como era bom, né, antes, por exemplo, das navegações, como era bom quando nós vivíamos em paz,
como era bom quando as nossas ideias não eram questionadas, assim como eu não posso pensar no futuro só, olha, daqui para frente vai ser assim, vamos planejar, nada disso, porque se eu estou no passado ou no futuro, eu não aproveito o momento. O Carpe Diem, ele é basicamente a ideia de o que eu tenho para viver é o hoje. Então eu vou fazer bem o hoje, porque se eu viver, se eu aproveitar o hoje, o amanhã será uma boa consequência do hoje. E quando o hoje se tornar ontem, o ontem será uma boa lembrança. Porque se eu vivo em função do passado, eu não construo o presente. Se eu vivo em função do futuro, eu também não construo o presente se torna um vazio. Cuidado para não confundir o Carpe Diem com uma certa libertinagem. O Carpe Diem não é anárquico. O Carpe Diem não é, olha, aproveita o dia, vai fundo, enfia o pé na jaca que está tudo bem. Não é isso. É aproveitar, lembra, de maneira tranquila, calma e racional. Porque aí você terá um bom futuro e se lembrará deste presente como um bom passado. É isto. Aproveite o dia, aproveite o momento e faça o melhor que puder fazer. O segundo valor é uma resposta muito direta àquela confusão toda do barroco, aquele excesso que você tinha, por exemplo, no cultismo barroco, ou seja, um preciosismo da palavra, num preciosismo artístico, numa certa poluição visual, por um lado, num excesso de palavras por outro. Então, corta essa inutilidade, corte o inútil. Inutilia truncat. Elimine tudo que for excesso. Deixe apenas a forma e o conteúdo puros, simples, diretos, nada de figuras de linguagem excessivas, nada de ornamentos, nada de meneios de palavras, nada de preciosismos. Linguagem simples, bem construída, veja bem, também não confundam inutilia truncat com faça o que quiser, não é nada disso. Bem construída, palavras usadas com precisão, mas apenas o que é preciso, nem a menos, nem a mais. Elimine-se o inútil e somente o necessário, afinal, o extraordinário é demais. Bom, um outro valor, obviamente, é o fugere urbem, fuja da cidade. Se a gente está falando de ambiente campesino, se a gente está falando de ambiente campestre e pastoril, isso não combina com o burburinho e os agitos das cidades, que já eram grandes na Europa, as capitais europeias já fervilhavam ali no século XVIII, e mesmo nas colônias, aqui no Brasil, por exemplo, você tinha já tinha passado o ciclo da cana, estava no ciclo do ouro. Aqui no Brasil você tinha um país que começava a fundamentar muito mais o seu desejo de independência. O Brasil não estava mais afim de ser colônia de Portugal. A maioria dos nossos poetas árcades eram participantes da Inconfidência Mineira. Mas este assunto dos poetas árcades e da Inconfidência Mineira aqui no Brasil fica para um próximo vídeo. O fugere urbem é o fugir da cidade, porque a cidade é caótica, a cidade ela tem todos os vícios da existência, e quando você foge dela e busca o campo, você se desvencilha disso e você tem a possibilidade de exercer de maneira plena a sua liberdade criativa. Você criando, você projetando o lirismo do seu poema, do seu verso. Lembre-se, mais uma vez, não confundir a história dos autores com as vozes líricas. Ao fugere urbem está ligado o locus amenus. Obviamente, se eu fujo da cidade, se eu fujo do caos, se eu fujo da bagunça, se eu fujo da desordem, eu busco um lugar calmo, um lugar tranquilo, um lugar em que não há interferências para o meu espírito criativo e para a minha razão livre. A minha razão livre, o meu conhecimento espontâneo, o prazer de conhecer, de estudar, de criar, de produzir algo, ele é muito maior se eu estiver em um lugar em que nada me incomoda, em que eu não tenho preocupações e que eu tenho uma tranquilidade constante. Essa é a ideia do locus amenus, o lugar ameno. E estes são os 4 principais valores de toda a estética árcade, seja aqui no Brasil, seja o arcadismo europeu. Bom, se você gostou de conhecer o que é o Carpe Diem e as outras expressões que norteiam o arcadismo, não deixe de avaliar positivamente o nosso vídeo, não custa nada, coloque o seu like, comenta, é muito importante esse engajamento para o canal, inscreva-se se não é inscrito, ative as notificações e, caso queira ter
a sua dúvida respondida aqui, mande um e-mail em almada.consultoria, não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com ou um direct no Instagram, @almadaconsultoria. Já já eu volto para falar mais de literatura com você. Um grande abraço e até a próxima.